planejava bem seus crimes, ele chegava na residência em que ele vivia, né, com outras pessoas, sujo de sangue. Mas ele relata que ele sempre lavava, né? Ele sempre tinha o cuidado de se lavar e o cuidado de não deixar transparecer que ele estivesse sujo de sangue. Então, da forma como ele elaborava seus crimes, ele também elaborava, né, essa maneira de como ele ia não deixar transparecer para as pessoas essas manchas de sangue que ele costumeiramente, por causa da forma que ele cometia seus crimes, ele chegava em casa, né, ou seja, sujo de sangue. Lavava as roupas ainda, muitas delas cobertas de sangue, deitava, ligava o rádio ou a TV para esperar os noticiários sobre os seus próprios crimes. E quando chegavam os veículos de televisão na cena do crime ou junto à autoridade policial, muitas fotos foram batidas, muitas imagens foram mostradas, ele exatamente no meio da população, olhando de forma extremamente vaidosa e orgulhosa o crime ou os crimes que ele acabara de cometer. Esse é um ponto que nos faz pensar que ele, além de uma produção psicótica, ele tinha assim talvez um transtorno de personalidade antissocial, porque ele tinha um prazer em observar o quão danoso ele conseguiu ser, né? E também observar as pessoas todas angustiadas, apavoradas, tentando descobrir quem é que havia feito aquilo. Então, realmente, esse dado nos faz pensar nisso, né? Ele abordar essas pessoas e, a depender da reação delas, ele cometia atos aí bastante graves, né? Então, não era simplesmente uma agressão que ele fazia para fugir do local, né? Então, quando é um crime patrimonial, se a vítima reage, ele vai fazer uma agressão tanto quanto apenas necessária para sair de lá, né? E ele cometia violências ali com certo prazer naquele exercício do poder, né? Perante as pessoas, né? Até mesmo quando ele disse para o casal, eu não estou com vontade de matar, essa é uma fala que denota o quê? O meu poder sobre vocês é tamanho que eu só não mato porque eu não quis, né? Então, ali a gente vê um sadismo, né? De ver essas pessoas indefesas, vulneráveis, e ele podendo decidir sobre a vida e a morte das pessoas, né? Aí nós temos realmente assim, um indicativo de que havia não só uma produção psicótica, que talvez tenha sido só naquele momento. É possível que quando ele começa a cometer os crimes, ele não estivesse em surto, não é? Pode ser que ele tivesse essa vulnerabilidade, mas que no momento da ação ele não tivesse em surto. Ele estava movido ali pelo, talvez, transtorno de personalidade antissocial dele, né? Meu entendimento é que essa carreira dele foi planejada assim. E dentro do quadro antissocial dele, o que eu puxaria, destacaria o narcisismo. É proeminente, está em alto relevo, está em destaque. O narcisismo dele grita. Ele tem outros componentes disfuncionais e criminais na sua personalidade. A conduta dele é de um homicida em série. Mas o narcisismo, a vaidade dele se destaca, porque ele é movido. Os crimes dele, a vida dele, a rotina dele, a forma de ele trabalhar, de se vestir, de se relacionar com o mundo, é a partir dessa vaidade. Então, ele encontrou, de maneira extremamente inadequada, um caminho para aparecer, que foi se tornando um criminoso em série. Ele não é o primeiro a fazer isso. Muitos criminosos em série chegaram até a polícia, mandaram cartas, tentaram participar das investigações, participaram de buscas de pessoas, mulheres, jovens, adultos, desaparecidos. Então não é incomum que criminosos em série façam isso. Mas no caso do maníaco do cassino, me chama a atenção que isso se destaca com uma evidência absurda na conduta e no processo decisório dele. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é quase uma regra que quando criminosos em série são presos, familiares e vizinhos se surpreendem, porque são pessoas bem relacionadas. Aí entra a máscara social
de um criminoso em série. Como a grande maioria dos predadores, um predador não pode assustar suas presas, ele tem que atrair. Então, predadores têm que ser atraentes, têm que ser loquados, têm que ser amigos, para as vítimas estarem perto dele. Ele não bebia, ele não usava drogas, ele visitava a mãe, ele visitava a avó. Então, não quero ser responsável de dizer que eles sabiam. Até porque quando você olha para o histórico de criminosos em série, as famílias, inclusive as esposas, não sabem e não estão mentindo. Realmente, eles conseguem ter uma vida dupla. Eles dizem que saem para trabalhar, eles têm um ofício específico, eles conseguem justificar horas ou dias fora de casa para familiares, amigos ou pessoas conhecidas. Então, não é impossível que realmente, efetivamente, familiares, amigos, vizinhos e pessoas que conviviam na pesca com ele não sabiam que ele era um criminoso em série. A infância dele foi marcada por maus tratos. A mãe dele o espancava muito. Inclusive tem relatos da própria avó dele de que ele era constantemente espancado. E logo depois o pai dele também morreu de câncer, né? Tudo isso foi gerando muitos problemas, né, que ele passou. No entanto, é interessante que ele era um homem que ele muito gentil, muitas vezes dava bala para as crianças, né? Ele visitava a avó e a mãe depois constantemente. Então, o fato dele ter sido espancado pela mãe, abandonado pela mãe, isso não destruiu aquela necessidade que ele tinha do afeto da mãe, né? Então ele era uma pessoa muito marcada por esses maus tratos, basicamente, na sua infância. A história do maníaco do cassino também nos possibilita pensar alguns fatores de risco bastante importantes para o cometimento de crimes. A informação que se tem é que a mãe saiu de casa e esses filhos ficaram sob cuidados do pai. Esse pai, por sua vez, teria colocado os filhos num internato, né? E depois de poucos anos teria morrido, né? Para que crianças e adolescentes sejam colocados em internato, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisaria haver uma constatação de que ninguém na família extensa dessa criança e adolescente teria condições de exercer a função de cuidado de uma criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar deve ter avaliado a situação e concluído que ninguém da família extensa tinha essa função de cuidado. O que é bastante elucidativo, então, de que esse garoto, na sua infância, não tinha ninguém dessa rede inicial, né, essa referência inicial de cuidado que exercesse essa função de garantia de direitos. E o interessante é que ele nunca conseguiu, né, se desenvolver bem no estudo. Tanto é que até hoje ele não consegue, né, escrever bem, não assina seu nome. E isso fez com que ele compensasse com uma outra questão, que ele já começa aí na sua infância, ou seja, a questão física. Ou seja, já que eu não posso desenvolver, né, bem a questão intelectual, eu vou compensar desenvolvendo outro ponto, que era o ponto físico.